olhar assim, porque senão eu vou ficar olhando pra cara dela. Tá aparecendo ela. Uma noite inteira, mas a alegria verá amanhecer. Deixa de lado a tristeza e começa a louvar. Agora que a alegria vem, deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Na tua porta e a tristeza tentar te ferir, abra tua boca e declare: o meu Deus é que me faz sorrir. Eu sei que estou firme na rocha, que nunca se abalará. O meu coração está firmado naquele que me faz triunfar. Meu coração, oh Deus, posso sorrir, nada vai me separar de ti. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Mas a alegria vem ao amanhecer. Adore, 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 adore que a alegria vem. Oi, gente, paz de Cristo para todos vocês. É sempre uma honra muito grande poder estar aqui mais uma tarde na presença do nosso Deus. E é muito bom a gente poder falar desse Senhor, né? Estamos vindo agora de uma consagração abençoada ali na rua Montevidéu, 1191, com a nossa pastora Antonieta. Nós fazemos parte lá do grupo das Mulheres Guerreiras. E foi uma consagração maravilhosa, onde Deus operou assim de modo grandioso. E a gente vem para casa assim mais leve, né? Mais satisfeito, mais alegre, né? Com tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo por nós. Como vocês sabem, eu sempre falo isso todos os dias, a nossa DEVEC, o nosso pastor Sila Malafaia, colocou um versículo pra gente como um textuário, né? Pra gente decorar e falar na família. E eu propus no meu coração de todos os dias, durante a live, nós falarmos sobre isso. E aconselho você também fazer uso da palavra de Deus na sua casa. Salmos 27, verso 4. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Muito bom podermos aprender no templo do Senhor. Uma coisa a pedir, a gente pede, né? Mas tem que buscar, e a buscarei. Que o Senhor Jesus nos abençoe cada dia mais e que possamos aplicar
a sua palavra no nosso coração. Eu tô recebendo algumas pessoas aqui maravilhosas, minha filhinha Leide, que bom que você tá aqui, Leidiane, Shalom, pronta para mais uma live, vai ser bênção, eu creio. Eu aconselho vocês a enviar a setinha do bem, chamar mais gente, vai lá, aquela tua amiga, a tua vizinha, sei lá, vai lá nos teus amigos, vai mandando a setinha, convidando aí as pessoas para ser abençoada. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para a tua vida nessa tarde. Tenho certeza disso, porque nós estamos aqui como mulheres de Deus, viemos de uma consagração, né? Fizemos o nosso propósito de manhã e com certeza eu sei que Deus tem algo especial. Mandar um beijo para Ivone. Ivone, manda um beijo para minha amada irmã Maria das Dores. Um beijo para a senhora, minha querida. Que prazer poder ter a senhora aqui. Ana tá aqui também, Aninha, que bom, Aninha. Irmã Ana também tá aqui, tem 2 Anas aqui conosco. Lindaci, um beijo, meu amor, lá de Itaberaba. Minha amada também, Livanete, lá de Rio das Ostras. Larissa, Larissa é minha esposa do Jonatas. Minha sobrinha, né, também, né? Um beijo esqueci o nome da sobrinha neta. Um beijo nela também, tá? Obrigado, Larissa. Deus te abençoe. Se você puder, vai na igreja hoje. Amanhã tem a quarta do sobrenatural, Larissa. É uma bênção o culto. Vai lá também. Eu sei que você vai ser abençoada. Leva o Jonatas. Eu sei que Deus tem uma grande obra a realizar na sua família. Em nome de Jesus, nós cremos nisto. Vera Alves, que bom que você tá aqui. Meu lindo Celso, que bom que você tá aqui também. Betinha, que bom, Vera. Marcílio, pastor Marcílio, é uma honra tê-lo, senhor, aqui nos assistindo. Obrigado com toda a sua experiência, com todo o seu saber. O senhor tá sempre aqui comigo, me sinto muito honrada mesmo com a sua presença aqui conosco na live. Obrigado de todo o coração a todos vocês aí, gente. Tô vendo muita gente chegando aí. Convida mais gente. Kátia, minha mana linda, obrigado, saudade de você. Pastor Mário Luna tá aqui, que se ele não tivesse também, não sei o que a gente ia fazer com ele, né? Porque como é que é? Menina princesa, né? É a menina princesa que vai falar, né? Então ele tinha que estar aqui, né? Glória a Deus. Mas assim, é uma responsabilidade, né? Falar perto do pastor Mário Luna, mas vamos lá. Mas ele fala que eu sou inteligente, então eu me sinto, né? Eu já não sou metida, vocês sabem, né? Aí ele falou isso, eu amei o pastor Mário Luma por causa disso. Nunca vou esquecê-lo, nunca mais, porque ele falou isso de mim. Maria Angélica, Deus abençoe, minha linda. Joelma Marques, obrigado. Aqui na minha sala eu tenho algumas figuras ilustres, sabe? Que eu faço questão de mostrar pra vocês. Tá aqui minha amada Ive, manda tchauzinho, Ive. Essa loura linda. A Márcia também. Márcia Basto, minha mana Lília, que tá cheio de coquinho. E o meu... meu amado pastor Luva. Gente, a minha casa tá florida. E eu tô muito feliz com tudo que o Senhor tem feito, com as amizades que Ele tem me dado, né? É engraçado assim, porque a gente começa a amar as pessoas que a gente conhece assim, né? De repente, né? Mas eu tenho certeza que é Deus que apresenta essas amizades pra gente. Andréia Moraes, que bom! Ela botou tão bom vê-la. Eu que falo isso. Eu sempre vejo você no Facebook, sua irmã também. Amo sua mãe, tá? Que bom que você tá aqui. Obrigada aí por todos vocês. Obrigado mesmo de coração. Chama mais gente. Chama a tua mãe, Andréia, pra ela assistir. Chama aí mais gente, que eu não tô conseguindo ver todo mundo. A Fabiana tá aqui, Lia. Fabiana. Beijo, Fabi. Beijo pra você. Irmã Maria também tá aqui. Obrigada aí. Gente, nós vamos falar hoje sobre mulher submissa. É um assunto meio polêmico. Nós fomos fazer o debate na semana passada. E aí, a minha mana botou pra mim falar da esposa, né? E logo de primeira, eu desembestei a falar, não deixei ninguém falar mais. Depois eu cheguei em casa, eu vou confessar a vocês, eu vim pra casa com o coração pesado, sabe? Com remorso. Porque eu falo muito. Tá, vocês me acompanham aqui, vocês sabem, né? E aí, gente, no sábado, quando eu vi o debate, falei, meu Deus, que vergonha. Não era debate, era um monólogo. É monólogo, pastor, que fala? Foi um monólogo. O pobre do pastor falou 5 minutinhos. Eu e a Márcia, então, falamos o quê? A pobre da Márcia. A vírgula. Gente, na hora que a Márcia foi falar a vírgula, eu dei um ponto final. Eu falei, Jesus. Aí eu prometi que na próxima eu vou ficar quieto, que é hoje. Hoje vai ser o nosso ensaio daqui a pouco. Nossa gravação, aliás.
Mas, ai, Jesus, quando fala da Bíblia, até ontem eu fiz uma live com a Eliane e ele tava falando assim pra mim, Nailde, eu sou tímida. Eu sou tímida pra falar dos outros, eu sou tímida pra falar da vida dos outros, mas quando fala da Bíblia, eu falei, então somos duas, essa live não vai dar tempo, porque começa a falar já era, né? E o assunto submissão, ele rende. É um assunto que rende, sabe? Tanto é que minha mana fez o número 2 e a submissão 2. E eu acredito que se a gente der vazão mesmo aos assuntos, que eu já arrumei mais 4 folhas, mas eu não vou falar, não, prometo, já prometi pra elas, que eu vou só olhar, eu só ouvir. Folhas, tá aqui, tá na minha mão. Meu Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele nos instrui a ser professora dos jovens. Eu gosto de ver isso aqui, de falar sobre isso. Sobre os jovens recém-casados. 70%, preste atenção nisso aqui, 70% dos aprendizados é por imitação. Isso aí já é comprovado. Que exemplo eu e você temos sido para nossa filha e para as moças mais novas? Tito, capítulo 2, versículo 5, fala sobre isso. Ele fala do compromisso que a esposa tem com o bem-estar do seu companheiro. Na verdade, nós temos que ser equilibrada, pois os hábitos são passados de mãe para filha. Quando eu falo isso, eu lembro de mim. Eu me pego fazendo coisas que eu via minha mãe fazer. Então, isso aí não precisa nem de pesquisa para perceber isso. Eu me lembro que eu via muito minha mãe orando de boca no pó, sabe? Que a minha mãe, a gente passava cada sufoco, né? E às vezes a Lília tá aqui, ela não me deixa mentir. A gente acordava de madrugada. Não vou mentir. Não me deixa mentir. Eu não vou mentir. Sou mulher de Deus. Que negócio é esse de mentir? Não. Nada. Essa frase aí retira. Valeu, gente. O que acontece é assim, eu levantava às vezes assim pra ir no banheiro de madrugada, a mamãe tava lá, orando de boca no pó. Hoje em dia a gente quase não vê isso mais, né? Não vê mais isso. As pessoas mal oram de joelho, né? Mas assim, e eu às vezes, principalmente nas horas assim de maiores aflições, muitas das vezes, eu orava de joelho assim na beira da cama, mas algo faltava. E quando eu me via, eu já estava mesmo com a boca no pó mesmo, com o rosto entre os joelhos, me derramando e orando. E eu vi assim o consolo de Deus, o conforto de Deus chegar bem rápido. E tudo porque eu tinha um exemplo na minha casa. Eu via minha mãe fazendo. Então o exemplo, tem um ditado que fala aí, né? O exemplo arrasta, né? Então de verdade é isso mesmo. Na verdade, nós temos que ser equilibrada, pois os hábitos são passados de mãe para filha. Quantas vezes não nos pegamos agindo como nossa mãe ou alguém que nos é muito próximo? Temos que entender que a nossa família é um campo fértil. Tudo que eu planto, eu vou colher. Albert Einstein disse: o maior erro do ser humano é plantar a mesma semente e colher frutos diferentes. Reveja o que você está plantando, para que a sua colheita seja de acordo com o que você quer, né? Porque a gente planta uva e quer colher melancia, não dá. O que você planta, você colhe, né? E dentro do casamento, essa história não muda. Dentro do casamento, essa estatística não muda. A mulher é a parte que faltava ao homem. A mulher completa o homem. As ações e atitudes tomadas dentro do lar, tanto boas quanto más, marca o indivíduo para o resto da vida. Aí eu coloquei a respeito de ver minha mãe orando para Jesus salvar meu pai. Durante muitos anos, foram muitos anos de oração. Minha mãe orava pelo meu pai. Eu me lembro que ela lavando roupa do meu pai, ela passando a roupa e ela orando para Jesus salvar. Muitas vezes eu vi minha mãe botando a comida no prato do meu pai para Jesus salvar. E depois de muitos anos, de muito sofrimento, um dia Deus ouviu a oração da minha mãe. E eu me lembro que naquele dia, quando o meu pai decidiu ir na igreja com a gente. Antes disso, mamãe sempre fazia culto doméstico e a gente ficava tudo reunidos na sala. Eu tinha o costume de orar debaixo da minha mesa e eu me ajoelhava assim na cadeira. Na minha casa tinha uma mesa, aqueles móveis antigos, e eu me ajoelhava debaixo da mesa, na cadeira. E naquele dia eu tive uma visão. Eu via uma mão muito brilhosa, eu não conseguia assim ver a pele daquela mão porque brilhava muito. E tinha uma roupa branca, a manga branca, e aquele branco resplandecia. E eu via aquela mão escrevendo o nome do meu pai. O nome do meu pai era João Saturnino da Silva.
E só que escrevia João, mas o J era muito desenhado. O J fazia uma volta assim linda para poder completar a letra J. E quando eu acabei de ver aquele nome do meu pai sendo escrito bem bonito, eu levantei e falei: mãe, contei a visão para minha mãe. Minha mãe falou: vamos orar, creio que Deus vai fazer um milagre. Naquele dia, foi o dia que meu pai chegou mais bêbado dentro da minha casa. Naquele dia, o meu pai ele estava tão endemoniado, porque o meu pai era daquele tipo que quando ele bebia, ele jogava a comida que tinha no fogão fora. Ele abria a janela, chegava, minha mãe tinha que esconder. Minha mãe botava a gente para dormir cedo, porque ele batia sem motivo. Então ele bebia e ficava endemoniado literalmente. Mas naquele dia, eu acho que veio todos os demônios do inferno e entrou no corpo do meu pai. Porque naquele dia ele começou a urrar do lado de fora e tinha um barranco no meu portão e com a unha, meu pai começou a arrancar aquele barranco, arrancando com a unha. E a gente ficou muito desesperado, minha mãe colocou a gente para dentro de casa e aí a gente fomos se arrumar para ir para a igreja. Fomos para a igreja. Daqui a pouco eu escutei meu pai lá fora, na porta da igreja chamando: Nilma! O meu pai fazia muito isso. A gente lá dentro da igreja, e olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sempre fomos envolvidos na obra de Deus, sempre. E minha mãe é aquela mulher submissa, porque o assunto é sobre isso agora. Meu pai não gostava de igreja, meu pai não gostava de crente. Falava que minha mãe tinha caso com o pastor. Então, pra minha mãe ir pra igreja, minha mãe tinha que ir escondida. Muitas vezes a gente foi escondido pra igreja pra chegar, e saía antes do meu pai chegar. Mas ela obedecia ao meu pai, porque era a ordem dele. E ela ia e voltava rápido para tomar uma ceia, era tudo assim escondido. Para ela batizar foi assim escondido. E era uma batalha tremenda. E naquele dia nós fomos para a igreja, que meu pai saiu, fez aquela cena toda lá na porta da vizinhança, todo mundo olhando, a gente morrendo de vergonha, e ele sumiu. E minha mãe falou: vamos para a igreja. E quando nós chegamos na igreja, daqui a pouco eu vi meu pai gritando lá na porta. Adolescentes, jovens, vocês sabem que jovens, eles riem, eles são até um pouco maldosos, né? Começou todo mundo a rir e zombar da gente. E aí, naquele dia, gente, eu, sem saber, que às vezes a gente pensa assim: ah, a luta tá piorando, a luta tá apertando. O que eu quero dizer nessa tarde é que quando a luta estiver bem no auge, que você não está aguentando, é aí que Deus está começando a movimentar para te dar a vitória. Que foi o que aconteceu naquele dia. Quando eu vi meu pai gritando lá fora e as meninas rindo, e o meu coração ficava apertado, eu ficava com a raiva do meu pai. Eu era jovem, ficava muito chateada. Eu sempre fui assim, né? Gostava de andar armado e tal, né? E aí, meu pai bêbado lá fora, aquilo pra mim era o fim, sabe? E aí, eu era muito, eu e meus irmãos sempre fomos muito envolvidos na obra de Deus, sempre fomos assim, dirigir escola dominical, dirigir conjunto de criança, conjunto de mocidade. A nossa vida sempre foi na casa de Deus. Eu falo isso com orgulho santo, sei lá se existe orgulho santo, mas eu digo assim, com alegria profunda do meu coração, de dizer que eu não conheço o mundo, não tenho experiência no mundo. A minha experiência é na obra de Deus. E naquele dia, gente, não sei por que eu me lembrei disso, não estava escrito, mas Deus me veio à mente isso aqui. É porque eu sei que Deus enviou pessoas aqui que estão passando por problemas tremendos e não sabe como que vai sair da situação. O que eu quero liberar sobre a sua vida é que você não precisa saber como é que vai sair, como é que você vai sair dessa situação, não. O que você precisa é confiar que o Deus que está te permitindo passar por isso, Ele vai arrumar um caminho para te tirar desse problema. O que aconteceu com a gente naquele dia foi algo assim, sobrenatural. Porque o meu pai entrou pela igreja dentro, dizendo que queria aceitar Jesus. Pegou o cigarro, jogou na beira do púlpito. E ali o pastor já era umas 10ª vez que meu pai aceitava Jesus. Todas as vezes que ele arrumava um problema, ele ia lá na igreja e aceitava Jesus. Mas eu tinha visto aquela visão lá em casa, sabe? E dentro do meu coração eu tinha uma fé muito grande. E aí, o que aconteceu, gente, é que a igreja orou. E ele veio para casa. Só que, quando chegou em casa, que meu pai abriu a cristaleira, que meu pai foi pegar o cigarro, que meu pai acendeu o cigarro, ele começou com ânsia de vômito. A fumaça do cigarro começou a fazer mal a ele. Quando ele foi na cristaleira para pegar a pitu, que era aquela cachaça braba, né? Que tem até um bicho desenhado, que eu esqueci o nome daquele bicho que estava desenhado. Não sei se é... Ai, Jesus, esqueci. Um camarão. Não é camarão, não. É aquele brabo. Escorpião. Escorpião desenhado. Papai bebia aquilo puro. Ainda bebia, ainda fazia assim, ó. A boca do meu pai era toda queimada de álcool. Mas naquele dia, quando meu pai abriu, olha, gente aí, se você crê aí que Deus pode fazer isso mesmo, fala, eu creio. Quando meu pai começou a beber aquilo ali, ele começou a vomitar.
E desde aquele dia, sabe que dia era aquele? Dia 13 de maio. Dia 13 de maio é comemorado o dia da libertação dos escravos, não é? É. Meu pai era escravo do vício. Meu pai era escravo da bebida. Meu pai fumava cigarro, não era um, não, era aquelas cartelas. Era um cigarro atrás do outro. A gente não tinha o que comer, mas pro vício não faltava. Mas desde aquele dia 13 de maio, dia da libertação dos escravos, meu pai nunca mais conseguiu beber, nunca mais conseguiu fumar. Não precisou de AA. Não, o AA dele foi do céu, glória a Deus. E Deus operou uma libertação. Eu não sei por que eu contei isso aqui, mas agora eu sei. Deus pode mudar, Larissa, o quadro da situação. Não desanima não, continua indo, continua levando. Talvez entrou alguém aqui que tem algum familiar que é envolvido no vício. Tá tudo diferente a live hoje. A convidada que era pra falar, mas todas as vezes que eu tô perto dela eu tenho que falar. Fazer o quê? É Deus no negócio. Mas hoje, daqui a pouco, ela já vai falar. Tá liberada a palavra sobre a tua vida. Você crê? Se você crê, escreve aí, eu creio. Eu creio que Deus pode fazer. Escreve aí. Porque assim, é quando você libera a palavra, o mundo espiritual responde a teu favor. Libera a palavra. A palavra sai através da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que eu tô falando aqui é verdade. Em Deus eu não minto. E aí, o Deus que libertou meu pai é o Deus que pode libertar o seu familiar, libertar alguém da tua casa. Mas aí a gente vai falar sobre submissão. A minha mãe, ela conseguiu a vitória. Porque ela sempre foi submissa. Apesar de ter um Nabal dentro de casa, que meu pai era um Nabal. Mas ela sabia os princípios da honra. Mesmo sendo uma mulher sem estudo, mas ela tinha uma sabedoria tamanha de saber a hora que ela tinha que falar, a hora que ela tinha que ficar quieta. Tem mulher que quer enfrentar, quer falar junto. Não dá. Não dá, tem a hora de você calar. E aí a gente vai ver nessa tarde, eu trouxe essa minha amiga aqui, sabe, Ângela Manhãs, o nome dela é nome de mulher assim, né, da prateleira de cima, né, nome importado, gente, fala sério. Lindo o nome dela, né? Ângela de Manhã Luna, não é isso? Manhãs Luna. Manhãs Luna. Então não é pra qualquer coisa, né? Não é pra qualquer um. Você tá aqui, você tá sendo honrado. Hã? Amanhã e noite. Amanhã e noite. Você está sendo honrado, só que ela vai falar na tarde. Ela tá entre amanhã e a noite, ela vai falar na tarde mesmo. Eu agora sou é tarde, eu. não é amanhã nem noite. Não é amanhã nem noite, é agora à tarde que ela vai falar, que eu já vou parar. Tá? Gente, eu quero apresentar pra vocês ela. Larissa, esse é o ano da sua vitória. Amém? Você crê. Aí, estão liberando aí, Larissa. Segura assim e fala assim, ó. Eu creio. Eu creio também. Pastora. É, a minha pastora Antonieta, ela faz assim, ó. Eu faço também, dou bobeira, nada. Tá bom? Gente, vamos lá. Vou passar a palavra pra ela, tá? Ela vai contar alguns testemunhos, falar a respeito disso. Eu, particularmente, tenho acompanhado esse casal. Eu jamais traria aqui alguém que eu não tivesse certeza que é uma pessoa de Deus, que fala a verdade, que tem história, sabe? Vocês já me conhecem, vocês sabem que eu faço uma seleção, além de orar, né? Porque a gente ora, a gente não faz isso aqui de brincadeira. E com certeza, eu sei que Deus tem uma palavra especial para você nessa tarde. Preste atenção, chama mais alguém. Que Deus te abençoe aí. Minha amiga, se apresente, por favor. Diga com a igreja. Pai do Senhor, gente, boa tarde, prazer, Nailde, missionária Nailde, minha amiga, minha querida, obrigada pelo convite. Obrigada. E obrigada pelo carinho. A paz do Senhor, boa tarde para todos que estão aí acompanhando. Meu nome é Ângela Manhãs Luna, sou esposa do pastor Mário Luna, o amor da minha vida. Peraí, gente, peraí, olha lá, ele tá babando. Olha ele lá, Pra lá, gente. direto pra ele, ó. Lá, gente, lá. Esse é o meu marido. Foi. Meu amado, meu O companheiro. marido dela, gente. Nós somos membros, nós somos membros da Igreja Assembleia de Deus em Parada de Lucas. Nosso pastor presidente, pastor Luiz Aleixo, homem de Deus, missionária Maria Soares. E nós estamos aí caminhando, né? Eu quero agradecer a presença do meu marido, tá sempre me acompanhando, e hoje não seria diferente. E eu louvo a Deus por isso. Ainda bem que Deus já me deu o meu também. Glória a Deus. Então, eu louvo a Deus por estar aqui nessa tarde. Eu tenho certeza que o Senhor ele tem separado essa tarde para que nós estivéssemos aqui, para que eu pudesse falar um pouquinho
da transformação que Deus faz na nossa vida. Hoje vai ser assim, gente. Hoje Estão vai me ser, zoando, vai ser gente. descontraído, porque o povo, a sala tá aqui florida, não tem como. Então, assim, Desculpa, gente. então, hoje vai ser assim, participação especial do povo que tá ali nos bastidores. Vai não, já proibi. Estátua. Vai. Então, eu tô aqui para falar um pouquinho, como o assunto é submissão, né? Nós estamos aqui eu estou aqui, né, para falar um pouquinho da transformação, né, que Deus fez na minha vida com essa palavra submissão, palavra essa que a pressão sobe, né? A gente fica vermelha, a garganta dá um nó, a gente soa quando a gente ouve essa palavra submissão. Nós, mulheres, não gostamos nem um pouquinho dessa palavra, mas por que será que a gente tem tanta resistência a essa palavra submissão? Né? A missionária Anailde já falou, né, que nós estamos no debate falando sobre exatamente esse tema, submissão, né? Tema esse que a missionária Anailde destrinchou com muito esmero mesmo. Então, assim, é até difícil falar sobre isso, mas eu vou falar sobre a minha experiência, né, que eu tive, eu vou dizer que eu tive porque não tenho mais, né? Então, assim, eu e meu esposo, nós temos 10 anos de casados, né? Fizemos 10 anos de casados. E quando nós nos casamos, no início do nosso casamento, nós enfrentamos, assim, eu vou dizer que o meu esposo, né? Ele enfrentou muitas dificuldades comigo, né? Por causa dessa palavrinha mágica, né? Submissão. Porque eu digo assim, quer um exemplo de uma esposa insubmissa? Então, eis aqui a pessoa na frente de vocês. Pensa numa pessoa extremamente insubmissa, uma pessoa extremamente, como que eu vou dizer? Ao contrário a essa palavra. Eu tinha aversão a essa palavra. Eu não podia ouvir essa palavra. Se eu ouvisse essa palavra, a casa caía na cabeça de quem estivesse embaixo. Então, assim, quando eu me casei, eu vim pra dentro do casamento com um trauma grande. Porque na minha adolescência, eu presenciei a minha mãe sofrer muito maus tratos fisicamente. A minha mãe, ela apanhou muito, não dessa pessoa que ela tem hoje, porque hoje Deus colocou uma pessoa na vida dela que é uma bênção, que cuida, que zela por ela. Mas na minha adolescência, a minha mãe, ela tinha uma pessoa que maltratava muito ela fisicamente. A minha mãe apanhava como se fosse um homem, ela apanhava mesmo, de soco no rosto. Então, assim, eu vi minha mãe várias vezes deformada, minha mãe várias vezes com a cabeça rasgada, sabe? Tendo que ir para o hospital levar ponto. Jesus. Então, eu fui crescendo com isso dentro de mim, achando que homem, a única coisa que um homem sabia fazer muito bem era fazer a mulher sofrer. E eu cresci com isso dentro de mim. E quando eu pensava no casamento, eu já pensava logo assim, o dia que eu me casar, homem não vai me fazer sofrer. Homem não vai mandar em mim. Porque se for pra ele mandar em mim, se for pra ele me fazer sofrer, eu faço ele sofrer primeiro. Eu pensava assim, eu tinha essa mentalidade. E quando eu me casei, quando eu me casei eu já tava com 31. Então, assim, eu me casei um pouquinho tarde, foi né? prolongando, né? O máximo que você pôde, né? Muito. E, assim, e era uma coisa assim tão ruim que os meus relacionamentos eram relacionamentos que não progrediam, que não davam certo. Por quê? Exatamente por causa desse trauma, porque eu era muito impetuosa, muito tempestiva. Eu queria dar ordem em tudo, eu queria mandar em tudo, eu queria fazer tudo, eu queria levar tudo da minha forma. Então, assim, os meus relacionamentos, eles não davam certo. Mas o Senhor, que é bondoso e misericordioso, né, se lembrou de mim e trouxe o meu Boaz. Não é só eu que trouxe não, como disse a missionária Anaís, trouxe meu Boaz. E o Senhor, assim, tá todo vestido ali. Ele me deu, assim, um homem de Deus. Ele me deu um homem de Deus. Porque se não fosse um homem de Deus, seria muito complicado. De repente, eu nem estaria mais casada. Porque eu fui pra dentro do casamento com esses traumas. Então, assim, eu tinha traumas
tanto no lado de relacionamento, do lado amoroso, e também com Deus. Por quê? Porque a submissão, ela tem um ligamento aí, né? Do casamento com Deus, do homem e da mulher com Deus, do marido. Então tem um ligamento. Então assim, eu tive muitos conflitos com Deus a respeito da obra de Deus, a respeito daquilo que Deus tem estabelecido para nós. Então assim, eu não tinha só conflitos com o casamento, eu tinha também conflitos com Deus, porque assim, eu não aceitava o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia estabeleceu para a nossa vida, eu também não queria aceitar. O meu esposo, ele sendo professor, sendo um homem de ministério, sendo um pastor, ele sempre tentou me mostrar o caminho. E ele sempre falava assim, meu amor, a Bíblia diz isso aqui. Eu falava para ele assim, a Bíblia diz isso aqui. Mas eu penso assim. Então assim, eu não queria me encaixar naquilo que a Bíblia dizia que eu tinha que ser. Eu queria colocar os meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas crenças dentro da Bíblia. Eu queria que a Bíblia se encaixasse em mim, não eu me encaixar naquilo que a palavra de Deus me dizia. Então assim, eu tinha muitos conflitos. E eu me casei achando assim, eu vou me casar, vou ter uma casa perfeita, um marido perfeito, e tudo vai ser perfeito. E nada pode dar errado. Mas na primeira vez, quando algo deu errado, quando veio o primeiro desentendimento, eu pensei assim, caramba, não foi assim que eu pensei o casamento. Não era assim que eu sonhei o casamento pra mim. Então aí começou o turbilhão de conflitos, de ideias mal resolvidas, de traumas que não foram tratados. E eu entrei no casamento dessa forma. Eu queria muito me casar desde a minha adolescência. Eu sempre quis me casar, eu sempre quis formar a minha família. Só que eu não aprendi muito sobre o casamento, né? Minha mãe, por ser uma mulher muito simples, ela também não teve muita instrução. Então, aquilo que ela pôde, ela me ensinou. E aquilo que ela não pôde, ela também não teve como passar. Então, eu casei tendo uma ideia totalmente errada do casamento, né? Então, eu tive que ir aprendendo algumas coisas. Meu marido tentando me ensinar, numa guerra, numa luta, para poder me ensinar, que eu não queria aprender de jeito nenhum. Eu achava que era da minha maneira, tinha que ser da minha maneira, era daquele jeito e daquele jeito que tinha que funcionar. Então assim, nesse caso de insubmissa, que eu falei pra vocês que eu era muito insubmissa no início do meu casamento, eu não entendia esse negócio de submissão. Eu pensava, pô, submissão, homem tem que mandar em mim, ou eu ter que pedir marido pra fazer alguma coisa, pedir permissão marido, ter que consultar marido pra fazer tudo. Não vou fazer isso não combina comigo. E eu pensava assim, eu achava que submissão era ele sempre dar a última palavra, e a última palavra tinha que ser dele, e eu não teria voz nenhuma. Eu teria que dizer assim, senhor, tá bom, meu marido, concordo, beleza. E assim, mas a submissão não é isso. A submissão não é você não ter voz. A submissão não é o seu marido te menosprezar. E eu achava que era isso. Eu achava assim, se eu baixar minha cabeça, ele vai montar em mim e vai fazer a mesma coisa que o esposo da minha mãe fazia. Eu falei, e eu não vou permitir. E assim, então a gente entrava em conflitos com isso. Eu entrava em conflito com ele, porque ele sempre foi muito paciente. Eu até falei no jantar de casais sábados, se existe um homem mais paciente do que o meu marido, por favor me apresente, porque eu não conheço. Então assim, ele é um homem paciente, às vezes dá vontade de dar uma sacudida, de tão paciente que ele é. Então assim, e ele com muita paciência, com muito amor, com muito jeitinho, porque tem que amar muito, tem que amar muito. Eu fico pensando assim, às vezes eu olho pro meu marido e falo, gente, esse homem me ama. Esse homem me ama. O amor sacrificial. Exatamente, missionária Anaílde, sacrificial. Porque assim, eu era o tipo de esposa, queridos amigos que estão nos assistindo agora, queridas mulheres, queridas irmãs e amigas, eu era o tipo de esposa assim. Se eu cismasse, hoje não tem comida. Coitado. Ele falava, meu amor, mas e aí, tá na hora da janta? Eu falei, tá na hora da janta, mas não tem comida. Ele ainda não se recuperou Ele, da gordura dele. mas como assim? Ele, mas como assim? O que a gente vai comer? Eu falei, a gente vai lanchar. Se houvesse um pequeno desentendimento, eu poderia estar na beira do fogão, fazendo comida. Se eu tivesse um pequeno desentendimento, eu desligava o fogão, tampava as panelas, eu pegava a minha chave, ia pra rua, ficava o dia todo na rua. E ele ficava me ligando. E eu não atendia. Eu olhava o telefone e desligava. E ele me ligando. Eu ficava o dia inteiro na rua.
Se fosse de manhã, se eu saísse de manhã, eu só voltava pra casa. Sim, eu só prova o pastor voltava pegou, hein? pra casa no finalzinho da tarde. Meu Deus. E quando eu chegava, ele com toda a paciência, não tocava no assunto pra poder não trazer mais Nossa, transtorno. gente, Sim, Li. sim, ele só falava assim: meu amor, eu tava preocupado com você, te liguei várias vezes, você não atendeu. Falei pra ele, estava na rua. Aí o que ele fazia? Tem algum problema? Aí o que ele fazia? Ele tinha que se virar durante o dia, fazer a comida dele. Deus. E eu na rua andando, batendo perna, andando mesmo, batendo perna. Não Então, façam isso, gente, por favor. gente, pelo tá? amor Isso de é Deus, passado. isso é passado. Então, assim, eu só tô falando pra vocês entenderem o que grau da acontece, insubmissão, cara. o grau da insubmissão quando a gente não entende essa palavra. Quando a gente não entende a palavra que é estabelecida dentro dessa pequena palavrinha que a gente não gosta. Não, e você falando isso, eu tô pensando aqui também. Tem mulher que faz greve de sexo também. Mas eu fazia. Ah, coitado pastor. Se eu fazia greve de comida, imagina a greve de... Meu Deus. Tenho. Eu falava pra ele, ó, nem encosta. Minha filha, Meu, não encosta em coitado mim. do meu pastor amigo. Sim, olha, pra vocês terem uma ideia da insubmissão da pessoa, olha, pra vocês verem como é que é grave essa situação. E eu se dizia crente, Muito crente. mulher de Deus. Então, assim, quando a gente não entende, quando a gente não procura entender... Alguém botou aqui, realmente ele é um verdadeiro pastor. Ele é um verdadeiro homem de Deus. Meu Deus. Orlete, né? É. Orlete de Sá. Orlete de Sá, ele é um homem de Deus. Mas é sabe um o que eu homem de entendo Deus. também, você falando isso? Que Deus queria trabalhar nela. Então ele preparou esse homem. Já pensou se vem um homem também bruto, ignorante, exato, a casa? é isso que eu falo. Ia derrubar cair. tudo, ia cair tudo. Mas Deus é tão eu sábio, né? costumo falar pra ele assim, É. amor, se você fosse um outro tipo de homem, a gente ia rolar nessa escada. Deus me dá certo. Porque eu enfrentava ele de igual pra igual. Eu queria... Misericórdia. Sim, eu queria... Imagina, eu sou... Gente, ela é baixinha, você tem sou 1,50 m, né? É 1,49 m. Fala rápido pra ninguém entender. Tu vê, gente, e ela é folgada, baixinha, Sim, folgada, sim. né? Então, que era só o marido dar um cascudo, Sim, pronto. Mas... exato. Eu falava assim, hoje eu penso assim, gente, se meu marido fosse um homem bruto, se ele fizesse assim, ó, a pessoa rolava a escada e ele não levantava A mais. submissão era tão grande que ela não pensava no perigo que ela corria. Não pensava. Se ele falasse Por que comigo, disso, se ele falasse comigo num tom de voz, eu queria falar 2 tons Mas é assim, mais alto do que é. ele. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu não havia ainda entendido o sentido dessa palavra submissão. Deus. Eu não havia entendido o sentido dessa palavra submissão. Então, assim, eu fiz o meu esposo sofrer muito. Eu tô contando aqui por alto, né? Tudo que ele teve que passar. Então, assim, mas a partir do momento que você passa a ter um contato realmente com a palavra de Deus, que você para meditar no que está acontecendo na tua vida, e assim, as coisas na minha vida dava tudo muito errado, sabe? Ele falava comigo, amor, não faz isso que isso não vai dar certo, vou fazer. Pronto, acabou. Entendeu? A palavra era sempre minha, a última palavra era minha, eu vou fazer sim. Aí dava errado, mas ele não é aquele tipo de pessoa, não te avisei? Falei pra você que não ia dar certo. Mas não. quem faz isso sempre é a mulher, né? A mulher adora fazer Sim, essa coisa. Eu te falei. sim, Olha mas- aqui, a Orlete botou. Realmente, essa live é uma escola. Tenho 71 anos e estou aprendendo. Pois é, então, eu aprendo também, tô aprendendo ainda estou aprendendo, gente, porque assim, dizer pra você... A Ana botou, o pastor é um santo homem de Deus. Olha só, meninas, mas não vão me crucificar por causa disso, porque Gente, Jesus, passado. porque Jesus libertou. Foi no passado. Jesus libertou. Agora ele tá colhendo as bênçãos da paciência que ele teve. Verdade. E ela vai falar do outro lado verdade. agora. Por Verdade. favor, fala do outro lado então, agora. assim, Tu vai apanhar na live. é verdade. Ou vai começar a odiar ela. Ainda bem que eu tô do outro lado da tela. Não tem nem como, pelo amor de Deus, me encontrar na rua, gente. Ó, acreditem, Jesus libertou a pessoa aqui, ó, meu marido tá aqui de prova. Eu não estaria falando essas coisas Ele tá aqui presente. se ele não estivesse presente. É. Então, assim, Santo homem. quando Tô você, colocando o pastor lá em cima. quando a gente não estuda essa palavra, quando a gente não vai procurar entender o que quer dizer realmente a submissão, é isso que a gente enfrenta. E assim,
E são poucas as mulheres que vão reconhecer a insubmissão. Sim, isso Tá? é, São poucas é as importante mulheres. falar isso. Eu falei sobre isso no jantar de casais no sábado. Eu peguei o microfone, meu esposo me deu a oportunidade. Falei um pouquinho no debate também. Foi. E falei sobre isso também no jantar de casais. Eu falei isso no jantar de casais. Eu falei sobre a minha insubmissão também no jantar de casais. Então, assim, são poucas as mulheres que vão reconhecer a insubmissão. É. Mas é assim, eu tive que reconhecer para que Deus operasse aquilo que Ele tinha que operar na minha vida, para Ele transformar a minha vida, transformar o meu conceito de submissão, eu tive que reconhecer. E um dia eu tive que reconhecer, falei, Senhor, não é assim que uma esposa se comporta. Eu não posso me comportar assim. O Senhor me deu um homem de Deus para eu cuidar, para eu ser ajudadora, para eu ser companheira, estender a mão. Eu não estou sendo essa esposa, eu estou fazendo meu esposo sofrer. Eu vi, às vezes, a tristeza no olhar dele. E eu não entendia. Fome, né? Tu via fome também. Tadinha. Missionária Anaí, eu já via fome no olhar. Ela tá dizendo que eu via fome no olhar do meu marido. Então, assim, eu via tristeza e às vezes eu não conseguia entender aquela tristeza. É. Mas aí, quando eu passei a orar, quando eu passei a pedir ao Senhor que me ajudasse a ser uma esposa melhor, a entender o conceito de submissão, Sim. eu passei a entender que eu estava sendo uma péssima esposa. Uma esposa que estava dando um péssimo exemplo para os vizinhos, porque o meu esposo falava comigo, eu falava muito alto, eu falo muito alto, né? O tom da minha voz já é alto. Imagine você, eu discutindo com alguém. Então, assim, o tom de voz eleva numa altura que, pelo amor de Deus, só Jesus para ter misericórdia. Mas, assim, quando eu passei a entender o conceito dessa palavra submissão, que a palavra de Deus diz que devemos ser submissos aos nossos maridos em Cristo, como Cristo. Então, assim, eu parei para perceber assim, se eu não estou sendo submissa ao meu marido, eu não estou sendo submissa a Deus. Então, assim, então é por isso que eu tenho esses conflitos todos. Eu não consigo aceitar o que a Bíblia diz, exatamente porque eu estou sendo insubmissa. Sim. Então, se eu sou insubmissa ao meu marido, eu estou sendo também submissa a Deus. Então, assim, se você acha que você é submissa a Deus e não é submissa ao teu marido, alguma coisa está errada. Ou ao contrário, alguma coisa está errada. Não tem como porque separar. Não, porque as duas coisas estão interligadas, elas andam juntas, entendeu? Elas andam juntas. E eu li uma coisa no livro muito interessante que fala que dois violinos, né? Um violino não fazem muito som sozinho, mas dois sim. Entendeu? Então, assim, se você não andar de acordo com o que a palavra diz, com o que a palavra do Senhor está te ensinando, a sua vida vai ser uma vida de conflitos, de grandes conflitos. Então, assim, quando eu olho hoje para minha vida, eu olho agora para minha vida e para alguns anos atrás, eu vejo a transformação que Deus tem feito. Porque assim, a gente vai aprendendo, a gente nunca sabe tudo, a gente nunca sabe. E casamento é um aprendizado. Eu aprendo todos os dias, né? Como eu tenho aprendido aqui com a missionária Anaildes, que é um grande exemplo de mulher de Deus para mim. Então, assim, eu louvo a Deus por poder estar convivendo com você. Eu aprendo muito com meu esposo. Eu falo para ele que ele é uma referência de homem de Deus para mim. Quando se me perguntar, é uma referência de homem de Deus, eu sem pensar, eu vou dizer, meu marido, pastor Mário Luna. Então, assim, ele é uma referência de homem de Deus para mim. E assim, ele é uma referência de paciência, porque precisou ele ter muita paciência, muito jejum, às vezes um jejum forçado, porque não tinha comida, então ele tinha que fazer um jejum forçado, tadinho. Mas assim, muito jejum, muita oração, muita paciência. Gente, tem que ver a cara dele aqui, Muito amor. Quantas vezes eu tinha assim, um desentendimento com ele, deixava ele dormir com fome não, porque ele sempre se virou. Ele ia lá na cozinha, fazia alguma coisa pra ele comer, mas eu de pirraça eu ia dormir sem comer, não comia. Mas mesmo assim, ele ia lá e falava assim, amor, eu fiz uma coisa pra comer, você quer comer? Oh, meu pai. Olha só, gente, olha só o amor. Santo homem, fazer Mesmo eu fazendo pirraça, mesmo eu não fazendo comida, mas quando ele fazia, ele ia lá no quarto e perguntava, você quer comer alguma coisa? E eu toda emburrada, não quero comer nada, come você.
Então, assim, dormia com fome, de pirraça. E no outro dia, ele levantava cedo, ia lá, fazia o café, porque todas as manhãs ele sempre fez o meu café da manhã. Ai, que lindo! Ia lá, fazia Olha o café. exemplo! Exato. Fazia o café da manhã e ainda trazia pra mim na cama. Ai, gente, Então, mesmo assim, você tendo feito isso tudo. mesmo eu tendo feito tudo isso. Realmente então, foi Deus assim, que te deu ele. Foi Deus que me deu. Deus missionária precisava Anaí. trabalhar em você. Nossa, precisava muito, porque assim, o pastor que nós demos a palestra de casais, né? Ele deu, né? Eu só fiz uma participação, o pastor Eliezer Santos. Ele falou assim: pastor, a sua esposa está hoje ministrando do teu lado, é o teu galardão. Sim. Por tudo que o Senhor passou. Nossa! Entendeu? Por tudo que o Senhor passou. Então, assim, hoje eu estar ao lado do meu esposo, ministrando, né, para casais, falando o que Deus fez na minha vida, falando dessa palavrinha, né, submissão, que às vezes traz um conflito tão grande na nossa vida, na nossa cabeça, no nosso coração. Nossa. A nossa pressão sobe, a gente fica vermelha, a garganta embarga. Então, assim, mas quando a gente descobre o sentido dessa palavra, ser submissa aos nossos maridos como a Cristo, como ao Senhor. Então, se você ama Deus, você vai ser submissa ao Senhor. Se você ama o seu marido, porque a submissão é amor, gente. É você ajudar o seu marido a cumprir a missão dele, que é o quê? Que é te amar, que é estar na obra de Deus, é ser ajudadora, é ser acolhedora, é ser aquela mulher que vai estender a mão na hora que eles estão desanimados, porque às vezes os nossos maridos, mesmo eles sendo homem de Deus, eles passam por um momento de dificuldade. Nossa. E nós somos a adjuntora deles, nós estamos ali para ajudá-lo. E hoje eu entendo essa palavra. Hoje eu entendo o sentido dessa palavra quando o Senhor fala que nós temos que ser submissas aos nossos maridos como a Cristo. Eu entendo. E ainda que eu tenha algumas dificuldades ainda para entender algumas coisas, porque assim, são processos muito longos, né, muito dolorosos. E eu vou dizer para vocês, irmãs, eu tive que sofrer assim processos assim muito longos. Eu vivia enferma em cima da cama, eu vivia muito enferma. E a gente ia para médico, a gente tomava remédio, e eu tomava remédio, era um gastar com médico particular, médico público, era um tour. Eu acho que aqui nessa região aqui do Rio de Janeiro, acho que a maioria dos UPAs, eu já passei por elas. Então, assim, todo final de semana, ou pelo menos umas 2 vezes na semana, eu estava indo para as UPAs, passando mal. Então, assim, e eu não entendi aquilo. Hoje eu entendo. Eu era totalmente ao avesso da esposa que a Bíblia manda sermos. Então, assim, Deus estava querendo me chamar a atenção. Ei, acorda! Não é assim, não é isso que você tem que ser, não foi essa esposa que eu estabeleci para que você seja. Ei, seja uma esposa melhor, seja uma esposa amável, seja uma esposa que ouça o seu marido, aprenda a ouvir ele. Porque assim, ele é um homem de Deus, ele é um pastor, ele também é meu guia espiritual. O que ele falar para mim vai ser pro meu bem, entendeu? Vai ser pro meu bem. Então assim, eu, missionária Anaílde, eu tive que aprender a força, no tranco. Deus teve que me pegar mesmo, né, me passar na moenda, dar aquela torcida bem forte mesmo, né, e tirar aquele caldo ruim que estava dentro da pessoa e transformar a pessoa numa pessoa melhor, fazer um ser humano. Eu falo pra ele que eu me tornei uma pessoa, um ser humano melhor depois que eu me casei. Claro, depois de todo esse processo, nós estamos ainda no processo de aprendizado. Eu falo que eu sou uma eterna aluna, né, e eu quero estar sempre aprendendo. Então eu quero dizer pra você, querida irmã, querida amiga, essa palavra submissão, ela não é ruim não, mas só que a gente só precisa aprender o que ela realmente quer dizer. Submissão não é dizer que seu marido vai fazer você de capacho não, mas é você dar ouvido à voz, você amar, você aconselhar, porque eles vão precisar dos nossos conselhos também. Sim. Eles vão precisar. Então assim, vamos estudar mais sobre essa palavra submissão. Porque algumas vêm com traumas, algumas não gostam dessa palavra submissão porque trazem traumas, como eu trouxe, porque a minha mãe foi muito maltratada, então eu vim com esses traumas. Outras porque foram criadas como dondoquinhas, né? Tendo tudo dos pais quando casa, às vezes o marido não tem a mesma condição que os pais tinham, e elas querem tudo ao mesmo tempo, e às vezes o marido não tem condição, e elas não aceitam isso, né? Elas não aceitam isso. Então, assim, que possamos aprender mais sobre a submissão, que possamos estudar mais sobre a submissão.
Eu tô até aqui com o livro, vou até, não sei se vai dar. Cair, Esse livro vai aparecer. Vai aparecer ao contrário? Lê. Mas é Disciplinas da Mulher Cristã, fala muito sobre submissão, sobre vários tipos de submissão tem aqui. Então, assim, vamos ler. Eu preciso terminar de ler. Eu confesso que eu comecei, mas eu ainda não terminei. Porque quando chega na parte de submissão, você tranca. Entendeu? Você dá uma trancada. Mas assim, eu tô pedindo, Jesus, me ajuda a terminar. Aí em frente na submissão, porque eu preciso aprender. Então, assim, eu quero dizer que hoje, dentro de tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi, o meu esposo, se ele estivesse aqui na live aqui com vocês, ele vai poder dizer melhor, né, sobre mim. Eu não posso ficar dando testemunho de mim, porque aí é puxar sardinha pro meu lado. Mas o meu esposo, ele pode dar o testemunho de mim. Mas você falou tanto mal de você, fala só alguma coisa boa que agora você faz. Fala aí, por favor. Nossa, não, agora... O pastor tá aqui, se for mentira, ele vai gritar de lá. Não, com certeza, sai na verdade, não. Com certeza, não. Fala. Agora eu aprendi que esposa é fazer o seu papel, porque a esposa tem o seu papel. Sim. Né? É ajudar, é cuidar, é amar, é ser fiel, é acreditar, é incentivar, é apoiar, Sim. né? Apoiar o seu esposo em tudo aquilo que ele vai fazer, porque às vezes tem mulheres que não apoiam, não incentivam, só querem ser incentivadas, mas elas não incentivam. E eu sempre falo pra ele, eu acredito muito em você, muito legal, eu acredito muito no seu potencial. Eu falo, às vezes ele tá lá lutando e a coisa não anda, ele fica meio desanimado, eu falo, meu amor, você pode, você consegue, porque eu acredito em você. Eu acredito em você, eu acredito no seu potencial. E eu vejo que isso dá um ânimo pra ele, dá um vigor pra ele, né? Ele sempre fala pra mim, quer ver você me ver bem, eu ver o seu sorriso. Então, assim, eu procuro fazer o meu papel de esposa, né? Eu sei que todas nós temos as nossas dificuldades, nós não somos perfeitas, mas eu procuro fazer o meu papel de esposa. Não deixo mais o meu esposo... Dando 10, obrigada, gente! Dando 10 pra ela. Não deixo meu esposo mais sem comida, gente. Não deixa ele sozinho, ele não sai sozinho, ela tá sempre com ele. Todos os lugares que vocês verem o pastor Mário Luna, você vai ver a irmã Ângela. Todo lugar que você vê a irmã Ângela, você vai ver o pastor Mário Luna. Nós estamos sempre juntos. É importante você falar isso, a gente percebe isso, a gente vê tantos pregadores. Sim. Cadê a esposa do pregador? Ele é casado, cadê a esposa? Sempre sozinho. Põe hábito na tua vida de andar. Onde eu vejo o pastor Luma, posso olhar pro lado que tá lá a Ângela. Tô lá. Do lado. Com certeza. Ajudadora. Vocês podem ir lá na minha página no Facebook, vocês vão ver a enxurrada de fotos que a gente tem. Então, assim, a gente tá sempre junto. Isso. Não deixo ele sozinho. Pra mim, não estar com ele tem que ser, assim, uma coisa muito grave. Pra ele ir ministrar sozinho. Então, ele tá sempre comigo, eu estou sempre com ele. Então, assim, obrigada. Tô batendo palma. Porque é muito pouco, hoje em dia tá difícil ver isso. Se eu tiver um compromisso, antecipadamente, eu vou fazer o que eu tenho que fazer para deixar pronto para ele. Se eu tiver que sair para monte, como eu tenho ido com as irmãs do grupo do coral, eu sempre deixo a comida dele pronta no domingo, porque eu sei que na segunda eu vou sair, no domingo eu já deixo a comida dele pronta. Então, assim, eu cuido. Ele tá fazendo assim, gente. Eu tô de olho nele. Peraí, gente, rapidinho. Vai, não, vai, pastor. É isso mesmo, né, pastor? Então, assim, gente, mas Deus precisou trabalhar no vaso. Sim. Deus precisou trabalhar mesmo. Deus precisou transformar o meu conceito. Deus precisou transformar as minhas crenças, né? Eu precisei entrar dentro da Bíblia e entender que as coisas não é do jeito que eu achava que era. Porque casamento vai muito além daquilo que a gente pensa ou imagina, né? Um dia eu vou falar sobre isso também, porque eu achava que casamento era conto de fadas, então, assim, era a Mil Maravilha, não ia ter nada imperfeito. Então, assim, e casamento não é isso, né? Casamento vai muito além daquilo que nós... Você tá aqui, eu não posso nem dizer isso sobre casamento, que você, né? Eu tô engatinhando perto de você, eu tenho só 10 anos de casada. Né? Então, assim, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, dizer que eu louvo o nome do Senhor, porque... o Senhor, eu tenho dado a oportunidade, porque existe também um querer nosso. Sim. Não adianta a gente achar, não, Deus vai transformar então, Deus vai me transformar, não. Existe um querer teu, existe um reconhecimento, você precisa reconhecer que eu não estou sendo uma boa esposa, eu não estava sendo uma boa esposa, eu estava sendo péssima esposa,
Então, assim, eu tive que reconhecer, foi terrível quando eu reconheci isso, eu chorei tanto, eu falava assim, Jesus, eu não presto mesmo não, eu não valho nada mesmo não, pra que o Senhor me deixou casar, eu tinha que ficar solteira, agora eu casei, eu tô fazendo ele sofrer, eu não valho nada. Então, assim, quando você reconhece, nossa, você se acha a pior pessoa do mundo. Engraçado que enquanto você não reconhece, pra você é a mil maravilha. Mas ao reconhecer, o Espírito Santo, ele te confronta com uma força tão grande que você se acha tão nada, tão ninguém, tão nada mesmo, que você fala assim, eu não sou nada não, Jesus, eu não presto, eu não valho nada, eu sou uma mulher ruim mesmo, o Senhor não era nem pra eu ter nascido, por que o Senhor me deixou nascer? Aí eu fiz igual o Jote, amaldiçoei o dia que eu nasci, mas foi um reconhecimento de que eu tava sendo uma péssima esposa. Mas aí, a partir daquele momento, Deus foi trabalhando aos pouquinhos, o marido vem dando uma palavra aqui, dá uma outra palavra ali, dá um livro de presente aqui, né? Porque o jeitinho dele falar das coisas que está errada comigo é me dar um livro de presente. Aqui, meu amor, comprei pra você de presente esse livro, acho que você vai gostar. Já viu o título, tu já se liga. Pois é. Então, eu tenho vários livros lá que ele me deu de presente. Então, assim, nunca li. Tem muitos que eu não li, não, mas tem alguns que eu já tô lendo. Isso, e agora pra variar, eu tenho mais dois que a pastora Antonieta Rosa me deu de presente. Então, pai, eu tô com dela também. Então, eu tô fazendo uma coleção. Então, assim, ele com o jeitinho dele, ele foi, através dele, o Senhor foi trabalhando. O Senhor não trabalhou na minha vida através de pessoas de fora, não. O Senhor trabalhou na minha vida através do meu esposo. Muito legal isso. Eu acho entendeu? isso top. Sim, porque assim, os nossos conflitos, missionária Nelde, que nós passamos dentro de casa, nós nunca levamos pra ninguém. Puxa. Ele passou... Outro detalhe, gente. Sim, nós não levamos pra gabinete, não levamos pra nossa família, não levamos pra amigos. Nós passávamos com Deus. Ele ia orar do lado dele e eu ia orar do meu lado. Só que eu orava de maneira errada. Eu falava, Jesus, olha só, esse marido que o Senhor me deu, olha só como ele está se comportando comigo. Eu falava assim mesmo, foi o Senhor que me deu esse marido. Olha, e eu errada, achando que estava certo, e daí ia reclamar com Deus do marido que Deus me deu. Então, assim, mas aí Deus foi trabalhando através do meu marido. Deus foi trabalhando em mim. Então, assim, e hoje quando eu olho pra ele, quando ele fala pra mim, meu amor, eu vejo Deus em você, eu vejo a transformação que Deus fez na tua vida, eu fico até emocionada quando eu falo, porque eu falo pra ele que eu fui uma pedra bruta. Deus me deu pra ele, eu entrei na vida dele como uma pedra bruta, né, que precisou ser lapidada, ser lapidarinho, com muita paciência, com muita perseverança, com muitos dias de jejum, tá, porque ele jejuava mesmo por mim, mesmo pelo nosso casamento. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida do meu marido. Eu sou muito grata a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, pela mulher que ele tem me ensinado a ser e por tudo aquilo que ele tem me dado oportunidade de aprender, de falar. Porque assim, é muito difícil, não é fácil, gente. Não vou dizer pra vocês que é fácil chegar numa rede social e reconhecer. Nossa. Reconhecer que você era uma péssima esposa, que você dava um péssimo exemplo. Mas eu acho que quando você reconhece, tanto você edifica a si mesmo, quando você edifica algumas Outras vidas pessoas, também. com certeza. Porque assim é o poder de Deus. Certeza. O poder de Deus transformador, libertador, né? Então assim, eu me sinto livre hoje para falar sobre isso. Me sinto até uma alegria de poder falar sobre isso, porque eu sei que tem muitas mulheres passando por conflitos com essas palavras, muitas mulheres achando que submissão é ser capacho, é que o homem vai mandar em mim. Era isso que eu pensava também, mas Jesus mudou todo o meu conceito. Glória a Deus. E através de tudo isso que eu fui falando aqui, o Senhor ele tem me ensinado que ser uma mulher casada é ser uma ajudadora. É ser uma mulher que está ao lado do teu marido, andar juntos. Não é atrás nem na frente, mas é andar do lado, de mãos dadas, no mesmo propósito. Como eu sempre falo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E o nosso propósito está unido, que é fazer a obra de Deus, que é fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. E louvado seja Deus por isso, gente. Louvado seja Deus porque o Senhor, Ele liberta. Eu sou prova disso. Eu sou prova de que uma mulher insubmissa, ela pode aprender muita coisa e ser melhor do que ela foi. Então, assim, eu sou prova disso. Então, eu posso dizer para você, o Senhor, Ele transforma, mas a gente precisa querer, a gente precisa reconhecer que nós, sem Deus, nós não somos nada, não podemos nada.
Glória a Deus. Muito Louvado legal. seja o nome do Senhor. Senti até Muito calor. legal, muito legal. Estou assim impactada com o que eu ouvi nessa tarde. E a Ângela falou uma coisa muito certa. Reconhecer que você é insubmissa é difícil. Eu acho que é a primeira pessoa que eu vejo falar assim tão claramente sobre isso. Sabe? Reconhecer. Não, eu sou insubmissa. Eu jamais falaria isso. Não, estou sendo sincera. Sinceramente, não falaria. Mas assim, essas coisas nos faz pensar. Sabe? Eu fui casada há 36 anos. Fiquei 41 anos com meu esposo. E eu também não sei, eu acho que teve momentos que eu também fui insubmissa. Todos nós, eu acho, né? Todos nós sim, temos, né? Porque nós somos falhas, somos humanas. Só que tem gente que tem o extremo, é verdade. Mas assim, mesmo você que não tem um extremo como eu, né? Que eu também não cheguei nesses extremos, mas a gente para pensar um pouco. Eu acredito que essa live dessa tarde é para você, mulher, pensar, né? Será que você tem sido insubmissa? Porque assim, submissão é você estar debaixo de uma missão. Ou seja, você, a Ângela no debate, o pouquinho que eu deixei ela falar, ela disse assim uma coisa que eu guardei. Que ela falou assim, ajude o seu marido a te amar. Porque assim, a Bíblia manda a mulher ser submissa ao marido e o homem a amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Às vezes a nossa insubmissão atrapalha, nem impede mesmo o marido de amar a gente, de ter esse amor sacrificial. Porque eu vou te falar, não existe 3, 4, 5 pastor Luma por aí não, Luna, não. Eu pelo menos só conheço ele. Um homem que tem esse amor, assim, que realmente ele é aquilo que o irmão falou mesmo. A Ângela, pra ele, é o galardão. Ela tá aqui declarando o amor e ela tem que declarar o amor todo dia, toda hora. Porque eu vou te falar, gente, é sério, porque assim, eu vou te falar, é difícil encontrar um homem assim, né? Eu acho que eu encontrei um agora também, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Um beijo, Celso. Deus abençoe. Olha, o pastor tá aqui rindo de mim. A capacidade de julgamento, presta atenção nisso aqui, ela falou uma coisa que me deu vontade de ler isso aqui. A esposa deve dizer ao marido com respeito, franqueza e honestidade. Porque assim, submissa, a Ângela falou isso. Aquela mulher que não fala nada, ela não dá opinião de nada. O marido manda tudo, o marido fala tudo. Não, não é assim. Não é assim não. Ó, a capacidade de julgamento, a sabedoria e a opinião de uma esposa dedicada está entre os maiores tesouros que um homem pode ter. Então, se você tem aquela mulher que pra ela tudo tá bom, não, faz o que você quiser. Não, ela tem que ter uma opinião. Entendeu? E se ela for uma mulher de Deus, se ela tiver essa capacidade, né, de ter um julgamento legal, uma sabedoria para falar, esse homem também ele encontrou um grande tesouro. O Provérbios 31, 28 fala sobre isso, né? Os seus filhos a elogia e o seu marido a louva. Para o marido louvar a mulher é porque ele reconhece que encontrou um tesouro. A mulher que concorda com tudo que o marido fala, eu faço o que você achar melhor, é uma tola. Ou esconde uma profunda rebelião. Entendeu? Submissão não é uma questão de aparência exterior. É uma atitude interior. A mulher deve sujeitar-se ao marido de maneira que se submete ao Senhor. Ninguém se sujeita ao Senhor por força, mas por amor e gratidão, pois o marido também é sujeito a Deus. Peça a Deus prudência e sabedoria. Essa é a minha fala nessa tarde e eu quero já agradecer. Que live foi essa? Te aconselho a compartilhar essa live na tua linha do tempo. Lá no debate que nós fizemos no sábado passado, que todos os sábados, 10 horas, né, Li? 10 horas pela internet, não é isso? Palavras de vida, a gente participa de um debate. E eu até contei uma história que eu ouvi de um pastor, que ele chegou na casa de uma família e ele percebeu que a esposa, tudo ela era que mandava. Ela falava tudo, ela que falava, tudo ela mandava, e o marido quieto o tempo todo. E teve uma hora que ele perguntou assim, quem é que manda aqui nesse casamento? Quem é que manda aqui nessa casa? Aí a mulher não deixou nem o homem falar. Ela mesmo tomou a frente e falou, quem manda é ele, apontou para o marido. Aí o pastor perguntou, mas quem é que decidiu isso? Aí ela falou, quem decidiu foi eu. Então a última palavra foi dela e o pastor percebeu que alguma coisa estava errada naquela família. A minha amiga Ângela falou claramente, se o teu casamento tá de mal a pior, você não é submissa ao seu marido,
dar um mau exemplo para os filhos, porque se você é insubmissa, com certeza sua filha vai ser também, que é aquilo que eu falei no começo, né, do exemplo. Não adianta que a tua filha tá te observando, aí você tem um homem também em casa que é omisso, porque de verdade tem mulher que não deixa o homem exercer o poderio dele na família, ela domina ali mesmo, porque ela é submissa mesmo, então ela não deixa e acabou. Então, se você é assim, você está criando uma filha insubmissa e com certeza é um círculo vicioso que vai, entendeu? E aí o mundo tá do jeito que tá aí. Que o Senhor nos ajude, né, através dessa live, a nos despertar e a pensar, será que eu tenho sido submissa ao meu esposo? Será que eu tenho ajudado ele nessa missão de me amar? Porque, assim, quando a pessoa ama, é fácil se submeter, né? E que você, marido, né, tenho poucos homens aqui, mas que você, marido, também pense um pouco sobre isso, né? Siga o exemplo do pastor Mário Luna, entendeu? Que foi benção, né? Ele ganhou a esposa dele. Então, eu sei que foi um caso, né? Casos e casos, mas com certeza eu sei que hoje ele canta o hino da vitória, né? Então, que você também, não sei como é que é na sua família, não sei como é na sua casa, mas não desista da tua família, não. Às vezes é mais fácil chutar o balde, né? Fazer que no outro, chutar o pau da barraca, deixar pra lá, abandonar. Não, não. Ainda há esperança. Jesus é a esperança. Reveja o teu posicionamento, reveja o jeito que vocês tratam um ou outro, sabe? Que isso tudo reflete na vida dos filhos. Os filhos estão vendo, estão observando. E se você é um homem que não trata a sua esposa como uma princesa, porque o meu pastor aqui chama a esposa dele de menina princesa. Fala sério, né? Mesmo sendo insubmissa, ele me chamava. Aí, ó, olha isso, menina princesa. Como uma mulher dessa vai continuar sendo uma bruxa má? Se... tem como. Tem que haver uma transformação. Né? Tem que haver. Gente, ele ganhou ela com o amor dele. Ganhou pelo amor de Deus. Caramba, que... Falou tudo, eu tenho que chamar ele, né, pra falar isso sobre a gente. Aqui. Ensinar esses homens a falar de amor. Verdade. É sim, porque assim, às vezes é mais fácil largar, né? É mais fácil ficar falando mal. Tu vê que eles passaram tudo ali, só os dois dentro de casa, sabe? Que a gente vai lá, vai contar pra mãe, aí conta pra mãe, a mãe já fica com raiva do marido, entendeu? Porque assim, tudo que tá dentro de casa, o problema, qualquer probleminha dentro de casa, eu vou contar pra mãe. Se minha mãe assistir essa live, minha mãe vai ficar apavorada. Minha filha! Mãe. Mãe. Agora já foi. Era um trauma, mãe, que ficou, né, mãe? De tudo que eu vi, né, mãe? Mãezinha. E você também vai ouvir isso se você também não vigiar. Mas que essa live seja de despertamento pra tua casa. Nós estamos no momento de cuidar da família mesmo, sabe? Porque o negócio tá feio, as coisas estão feias, o mundo tá sem amor, mas em nome de Jesus, a tua família vai ser referencial. Os vizinhos vão olhar e vão falar, não, eu quero que a minha família seja igual do meu vizinho lá que é cristão. Verdade. Será que você pode acontecer isso contigo? Do teu vizinho de parede meia, né, que fala, né? Olhar e falar, ih, eu não quero a minha família igual daqueles crentes ali, não. Ah lá, quanto palavrão, quanta gritaria, ah lá, quanta briga. Que você faça diferença. Às vezes a gente pensa que faz diferença só no coque, né? No manga, no mangão, né? Ah, não usa o brigo, vai ver a casa. Vai ver o exemplo lá. Mas que você faça a diferença aí com a sua família. O seu casamento, que o seu casamento inspire outras pessoas a se casar. Não, eu quero me casar. Por que eu quero me casar de novo? Porque eu tive um casamento bom. Porque meu marido foi uma bênção na minha vida. E eu acredito ainda que tem homens de Deus ainda assim. Aí, mais uma prova aqui, né? Tem homens de Deus sim. Então não desiste não, você que tá aí solteira. Tem um tempão, tá procurando... Não, que os homens nenhum presta. Não, isso é conversa do diabo. Verdade. Ainda tem homem de Deus, sim. Tem homens bons, tá? Ora, pede a Deus que Deus vai separar pra você. O teu Isaac, né? Isaac, que Rebeca, né? O teu Boaz também vai aparecer, tá? Em nome de Jesus. Eu libero isso sobre a sua vida. Vamos orar. Vamos orar nessa tarde, né? Eu queria chamar o pastor pra ele vir aqui. Aí ele vai orar, aí vocês vão ver pelo rosto dele se... Se houve libertação mesmo. Ai, Jesus, se é realidade, se é conto da Carotinha. Jesus, mas é realidade, gente. Olha meu bem aqui. Vai, senta aí. Pra quem não conhece... Pra quem não conhece... Pastor, confirma aí, pastor, por favor. Pra quem não conhece, esse é o amor da minha vida. Olha que bonitinho, gente. Pastor Mário Luna. É um homem... Direito a beijinho e tudo. É um homem que me ajudou a ser um ser humano melhor. E eu sou muito feliz, sou muito grata a Deus pela vida do meu marido. Muito grata a Deus pelo Senhor nos confiar um ministério, que é estar falando para a família, que é estar falando para casais. É uma responsabilidade muito grande. Então, a gente precisa viver
aquilo que a gente prega. Sim. A gente fala aquilo que a gente vive, a gente não tá enfeitando nada. Tudo que eu falei aqui foi real e ele sabe disso, ele é prova viva disso, tanto é que eu tô falando na frente dele, né? E ele é prova também do milagre, da transformação. Vou deixar ele falar porque senão eu falo muito. Amém. Quero saudar a todos aí com a paz do Senhor. Uma boa tarde àqueles que estão aí assistindo essa live da missionária Anailde, que é uma referência, né? Graças a Deus. E eu me sinto alegre, né? De poder participar dessa live e também desse testemunho, né, que ela está dando, porque é um testemunho que ela passou a dar por livre e espontânea vontade, né? Chegou um momento que ela se sentiu à vontade para falar sobre isso e Deus tem trabalhado. Uma coisa que ela falou aqui durante a live é que ela ficava muito doente. Por quê? Porque se o emocional dela tiver abalado, a imunidade dela caía. Aí aparecia enfermidade em qualquer lugar do corpo. Então, às vezes, tem muitas esposas que por viver sempre chateada, aborrecida, às vezes pode estar parando em médico direto justamente porque o emocional está abalado, a imunidade cai, e aí vai para o médico, procura uma solução e não tem. Mas Deus seja louvado, nós estamos em obra, costumamos dizer isso, né? Isso. Carregamos uma plaquinha em obra, porque até o final, até a vinda de Jesus, ou até irmos, nós estamos em obra nessa vida, né? Agora temos que avançar. É uma obra que tem continuidade. Isso. Não é aquela obra parada, né? Estagnada. Mas ela tem sido uma bênção, uma ajudadora. Apesar de tudo que ela relatou aqui, ela sempre esteve ao meu lado, né? Nós sempre saímos juntos. Mesmo que ela não estivesse muito bem, ela sempre quis estar do meu lado e eu do lado dela. Não sou perfeito também, às vezes erra, às vezes quer convencer a pessoa com a palavra apenas. Tem hora que é só o Espírito Santo que pode convencer, mas graças a Deus, Deus tem feito uma grande obra. Opa! E eu tenho visto essa grande obra na vida dela, eu tenho sido exemplo e testemunha do que Jesus tem feito. Então vamos orar, agradecer a Deus. E a missionária Anailde falou que uma hora, se quiser chamar para falar um pouquinho para os maridos também. Vou chamar. Essa semana não dá não, mas para a próxima semana, Tá se ela certo. quiser, Terça-feira, a gente consegue aí um espaço para falar um pouquinho sobre isso também, para ajudar, tá bom? Terça-feira. Já Tá bom, marcado. louvado seja o nome santo do Senhor. Vemos. Tem casos que Deus coloca um amor tão profundo no coração da pessoa pela outra, e eu tenho visto isso muito acontecendo no caso de mulheres, né? Nós estávamos no jantar de casais em Nova Iguaçu, no Pastor Eliezer, no sábado, na Demed, e eu vi uma irmã falar que nunca desistiu do marido porque Deus colocou um amor muito grande no coração, e ela sofreu muito com aquele homem. Mas também tem casos que Deus coloca esse amor muito profundo no coração do marido, então, porque sabe que precisa haver uma obra do outro lado. E aí, ó, olha o fruto aí, olha Deus fazendo, glória a Deus. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer, muito obrigado por esta oportunidade de estar participando aqui, Senhor querido, desta live, Senhor, que a tua filha missionária Anailde tem feito, com orientação do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo esta live, que o Senhor abençoe suas famílias. Se tem alguma mulher que tem tido, Senhor querido, Senhor amado, repulsa a ser submissa, que ela venha entender que quando ela está sendo insubmissa ao marido, o primeiro que ela está desrespeitando é o próprio Deus, é a palavra que diz isso. Pai querido, que entre bem na mente de cada irmã o que de fato é submissão. Não é escravidão, não é ser colocada como tapete, não é ser colocada para baixo, não é ser discriminada, mas é estar ao lado do marido para cumprir a missão que eles receberam de Deus. Eu te louvo pela vida de cada um, pela vida da missionária Anailde. Dê força a ela para continuar, Senhor, dentro desta obra, porque tu sabe o que ela viveu, o que ela passou, mas ela está aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa vos abençoar. Amém. Muito obrigada, meu pastor. Muito obrigada mesmo. Gente, valeu. Obrigada aí a todos vocês que estiveram aqui comigo. Deus abençoe a vida de cada um. Agradeço a minha amiga. Dá uma palavra de Obrigada, tchauzinho. gente. Um prazer poder estar aqui com vocês. Se quiser, vai lá na nossa página lá que vocês vão conhecer mais um pouquinho da nossa história. O canal Pastor Mário Luna oficial lá no YouTube. Vai lá também, vocês vão conhecer mais um pouquinho. E que Deus abençoe cada um, que abençoe as famílias, o casamento.
Que Deus abençoe as minhas irmãs em nome de Jesus. Missionária Nailde, obrigada pelo Eu que convite, agradeço. pelo carinho, Nossa. tá? E nós estamos aqui à disposição, tá? Muito obrigada. Eu agradeço aí todos vocês. Hoje bombou a live, a gente pra caramba. Obrigada, Compartilha aí gente. na sua linha do tempo, gente. Compartilha essa live. Vale a pena. Tantas mulheres aí, tanto casamento passando por problemas. Às vezes é simplesmente uma questão de submissão, tá? Vê aí, compartilha aí algum casamento que você sabe que tá com algum problema aí. Tarde de bem. Delícia, as Chorei. risadas da Nailde. Ah, meu pai. Um beijo, Chorei, Franz. tarde de bem. Chonei, tarde de bênção. É Lília, né? Não, quem botou? É que eu tô com medo de mexer e sair, que eu tô mexendo aqui. Olha, um beijo. Todos os recados eu vou ler Obrigada, depois. gente. Obrigada. Tchau, gente. Até amanhã. Não sei quem vem amanhã porque eu esqueci de olhar. Mas Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, um beijo. gente. Fica com Deus, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau.